saúde e bem-estar. Para a Vivere Clínica de Oncologia, Personare Beleza e Longevidade, fonoaudióloga Josiane Mesquita, doutora Mária Angular Dauas, médica oftalmologista, e Ateliê Anita Letícia são os nossos parceiros comerciais. Bom, nós pensamos, foi em duas cabeças, quatro mãos e duas bocas, né? A Aline Guiolés Abruzzi, nossa nutricionista parceira aqui da rádio, a pauta de hoje, sobre a sujidade dos alimentos, porque agora surge uma necessidade da gente ficar um pouco mais de olho. A gente olhando a situação do estado do Rio Grande do Sul, supermercados, depósitos, que mais? Praticamente... silos, armazéns, a própria colheita, onde é que ela está sendo armazenada. Muita coisa, né? Muita coisa debaixo d'água, né? E aí a gente fica pensando, bom, e a qualidade desses produtos agora? Alguma coisa é normal. Agora, tem algo que é... Não diria normal, diria permitido. Permitido. Legalmente, né? É permitido. Tá, e aí, Aline? Vamos recuperar algumas informações e orientar as pessoas, né? Porque também, isso a gente falou de região metropolitana lá, né? Quem tinha lá no seu estoque, né, arroz, feijão, foi tudo fora, né? Mas aqui para nossa região ficou muito úmido o mês de maio. Perfeito. Muito úmido. E aí, os alimentos que nós fizemos um estoque, né? Porque o gringo adora um estoquezinho de alguma coisa, né? Certo. Nas nossas casas, nós podemos perceber nas paredes, janelas, cortinas, muitas vezes, né? Muita umidade, né? Muito. O mofo. Literalmente, né? O mofo, o bolor. Isso faz muito mal à saúde, estando nas paredes. Tu imagina quando nós consumimos ele em alimentos. Pois é. Então, vamos fazer em duas etapas. Primeiro, o que é permitido pela legislação da tal de sujidade, né? Então, nós temos duas questões. A questão das sujidades, que o que pode ter piorado, talvez um pouco, a questão mesmo dos lugares onde entrou água, aí, né, levanta aquela sujeira toda, fica mais difícil, talvez, a limpeza, né? Tá. E depois nós temos a questão dos fungos. Os fungos naturalmente presentes nos alimentos. A questão das sujidades, e que entra ali pelos de roedores, fragmentos de insetos, isso a nossa legislação permite que se encontre um número limitado de partes, dependendo do produto. No caso de extrato de tomate, molho de tomate, ketchup, o permitido varia de 1 a 5 partes. Então, eu posso achar lá um pelo de roedor num molho de tomate, isso é legal, né? Não está contra a lei. Eu posso encontrar 5 fragmentos de insetos dentro de um ketchup e está tudo bem. Mas como é que eu vou observar, né? Às vezes são partes muito pequenas que realmente não temos conhecimento e não observamos, infelizmente, né? Então, nós estamos consumindo isso. O consumidor não tem muito o que fazer em relação a isso, né? Ele vai acabar escolhendo aquele produto, consumindo e sabendo que está correndo esse risco. Claro que quando eu encontrar alguma coisa que, né, maior ou que não seja esses fragmentos, é claro que eu tenho que tomar uma providência, reclamar, entrar em contato com a indústria. Pensando na segurança, higiene e limpeza, o que eu posso fazer para evitar isso? Consumir menos produtos industrializados, ultraprocessados. É claro que tem coisas que eu não consigo abrir mão todos os dias, mas se eu puder fazer o meu molho em casa, com tomate, cebola, pimentão, temperinho verde, eu sei que ali o que eu estou colocando para cozinhar. Então, comer menos ultraprocessado também é segurança alimentar. Nas farinhas, né, que a gente consome farinha aqui em praticamente todas as refeições, principalmente na nossa região, então o permitido, pasmem, são 75 partes de pelos de roedores e fragmentos de insetos em 50 gramas de farinha. Pensa comigo, Aline, vamos lá, pensa comigo. A maioria de nós aqui já viu o trigo, né? Certo. O trigo plantado, bonitinho, que coisa linda, o trigo. E é bonito realmente, né? O verde louro dos trigais. Certo. Né? Só que a terra, ela não brota só o trigo, brota... gramíneas, outras questões que... Outras gramas, né? Outras plantas. Quando eles colhem, né, a ceifa, colhe embaixo e vai tudo junto.
passa por um outro processo que é separar o grão. Polir um pouquinho, separar, ver os que... Nessa etapa se veria os que já estão tortos, deformados, com fungo, com aparência de fungo. E aí, depende qual é o silo que vai. Então, tem a etapa de poder estar contaminado na colheita, no armazenamento, na hora de moer entram as sujidades. Então são muitos controles de qualidade. Não sei quantos processos, né, que são feitos. E arriscados. Né? Então, a gente imagina a farinha. Farinha chega branquinha, a gente enxerga a farinha branca. Ela chega branquinha porque ela tem um aditivo químico. E esse aditivo, ele deixa aquela farinha branquíssima, mas ele faz muito mal para as nossas paredes intestinais, para as junções ali das paredes intestinais, o que causa sensibilidades alimentares. É o dióxido de titânio, que deixa a coloração branca, para eu ter uma ideia, né, que aquela farinha é pura, limpinha, branquinha. Mas quem vê o trigo, quem vê só a farinha branquinha no supermercado, né, não imagina que aquela farinha tem a origem lá no trigo, né? Marco, naquela plantação que foi colhida e passou por todo um processo. Esse processo que está sujeito, né, à contaminação. Então, claro, talvez comprar numa empresa que eu possa ter mais confiança, possa ter ali um selo de qualidade, talvez ajude um pouco. Mas legalmente tudo isso é permitido. Então a farinha é muito moída, ela é um pozinho. Eu não tenho como enxergar muitas vezes esses fragmentos. Eu precisaria então analisar com o microscópio para ver o que é trigo, o que é sujidade. Bom, né? mas você não come também, né? Exatamente. Mas o que, de novo, você que está em casa, o que pode fazer para diminuir o consumo dessas sujidades? Porque isso causa processos alérgicos no nosso intestino, né? No nosso corpo. Pioram as barreiras intestinais, facilitando alergias e hipersensibilidades alimentares. Consumir menos farinhas. Lembrar que eu tenho raízes, tubérculos, como batata, aipim, batata doce. Esses alimentos que eu posso colher e consumir. Eu não preciso armazenar, não preciso passar por um processamento. Então, eu penso que não preciso todos os dias comer, quem sabe, o pão de manhã. Eu posso variar com uma batata doce, posso comer alguma outra coisa que eu não estou habituado, certo? Daí vai da nossa consciência em variar mais a nossa alimentação. Isso falando nas sujidades, né, Mário? Tá. Então, agora nós falaríamos também... Isso, eu ia te perguntar o seguinte, eu tenho um pacote de farinha lá no meu porão, por exemplo. O porão é, daqui a pouco, perto da parede. Daqui a pouco desbotou lá, porque ele ficou muito perto da parede, muito úmido. Alguma coisa passou. Com certeza. Para dentro do pacote. Uhum. O plástico, ele é totalmente impermeável lá no meu saco de arroz? Será que todos os meus produtos ficaram imunes a essa umidade, Não essa ficam. troca de temperatura? Não, certamente. Como é que eu não detecto ficam, isso, né? Aline? É difícil. É muito difícil detectar o fungo no alimento. Para ter uma ideia, as vias de contaminação do fungo, então, que a gente falou, vem desde lá da colheita, no processo ali da limpeza e armazenamento depois, e depois na nossa casa também, né? Bom, os fungos, eles produzem uma toxina, porque eles se alimentam do produto e eles colocam para fora, eles excretam essas toxinas, essas micotoxinas. Essa micotoxina que está presente no alimento, ela não é tão facilmente inativada. Na nossa casa, por exemplo, cozinhando, ela não vai ser inativada. Ela precisa de uma temperatura muito alta que às vezes eu não chego em casa. E essas micotoxinas, imaginem que elas passam, inclusive, para a gente nas carnes. Então, aquele trigo que não estava com tão boa qualidade, que a indústria detectou que não foi para o consumo humano, não foi para a farinha. Muitas vezes ele vai para onde? Para a ração animal. E se o animal, o porco, o gado comeu essa ração contaminada com fungo, o que ele vai fazer? Essa micotoxina que ele produziu, ele excreta no leite, inclusive. Aline, você está metendo pavor. Você está metendo pavor, Aline. São reflexões. Reflexões. Tá. É muito pavoroso ouvir isso. E de fato, mas é uma realidade, né? Então, quando a gente tem conhecimento, a gente tem mais possibilidades de saber o que fazer, né? Tentar. Claro, algumas coisas eu não consigo evitar. Se eu souber o que aquele gado comeu, qual era a pastagem, ótimo.
Você não vai chegar no açougue e não vai perguntar do que esse animal se alimentou. Algumas pessoas têm seus próprios fornecedores, né, Marco? Então consegue controlar um pouco melhor. Feliz daquele que tem a sua galinha, sabe o que ela comeu, né? Mas e se essa galinha aí come... Mas aí, se for tua, tu sabe que grãos tu tá dando para ela, né? Que tipo de ração. Daí, ou se ela só comeu galinhas livres, que vão só ciscar. Então, é mais difícil, mas é possível. Enfim, imaginem que as glândulas mamárias, por exemplo, tanto as nossas quanto as dos animais, elas excretam, inclusive, toxinas. Então, se um porquinho lá foi alimentado com uma ração contaminada, ele está excretando para a prole dele a micotoxina. Se a vaca foi contaminada, ela está excretando no leite dela para nós, quem toma leite, a micotoxina. E isso também pode ficar na carne. Mas não identificam através de exame de qualidade? Sim, deveria, né? Mas tem uma quantidade permitida. Assim como sujidades, as micotoxinas também têm uma quantidade permitida. E o que é pior? A zearalenona, que é uma micotoxina produzida por um fungo, presente principalmente no milho. E quando que esse fungo aparece mais? Em temperaturas frias e úmidas. Alguém já viu, né, essa condição perfeita aqui no nosso estado? Então, imaginem o nosso milho. Imagina, né, se esse milho, poxa, tão úmido, temperatura fria, ficou lá depois estocado. E o que a gente come muito aqui, além do pão? Polenta. Então, a gente tem um acúmulo de micotoxinas inacreditável. E essa, em especial, a zearalenona, ela é responsável, mimetiza, ela é similar ao efeito do estrogênio no nosso corpo. Ela pode acelerar a puberdade em meninas, em crianças. Ela está relacionada... Se sabe que mulheres com câncer de mama excretam mais, foi visto num estudo, que excretavam mais zearalenona na urina. Então, daqui a pouco a gente vai entendendo mais sobre esse processo e a função dessas micotoxinas no surgimento de doenças ligadas a hormônios, como, por exemplo, câncer de mama, câncer de próstata. Tá, mas agora vamos lá. Vou dizer antigamente, né? Antigamente não tinha tanta coisa assim, mas vamos lá. A polenta era feita... com o próprio milho. Talvez e na casa, né? Isso. E talvez, Marco, não ficasse ali armazenado tanto tempo, não viajava, né? Era um processo um pouco mais rápido. Eu colho, uso aquele milho, né? Não deixo tanto tempo estocado, consigo observar, ter um controle melhor. Isso mesmo. Aí, até hoje é comum na colônia, né? Terem seus próprios... a própria farinha, o próprio milho, né? Vou carnear um porco, vou matar um gado para ter a carne, a galinha eu tenho ali. Quer dizer, como é que essa geração não apresentava tanto problema... Tanto câncer como a gente hoje está apresentando. Câncer de intestino, mama... E não tinha esses nomes aí que você falou... Nem se imaginava. E também, Marcos, tu tá na tua casa dando um milho pro teu animal, tu observa melhor o grão do que o que vier na ração, né? Na ração eu não tenho como identificar um grão ali que estava com fungo, né? Se é ração, já tá tudo misturado, já virou outra coisa. Se é o grão inteiro, ainda eu observo melhor. E que é um caso muito comum, então não falando das farinhas, mas falando do nosso querido amendoim, né? Então agora o amendoim... Não quero falar sobre isso. Não, quando eu vou comer um pouquinho de amendoim, eu assopro, ver se eu tiro mais alguma coisa. Algum grão, né, mais fungado ou escurecido ou com manchas. Mas o amendoim é uma questão muito séria, que é a da aflatoxina, que é uma micotoxina produzida pelo fungo no amendoim. E deixando ele no forninho do fogão não adianta? Não, ela precisa de uma temperatura muito alta, tipo torrado, mas aí vai fazer mal para outras coisas, para ser inativada. Eu deixo ele no forninho do fogão a lenha, ele bem sequinho, porque é bom um amendoim. Ótimo, né? E não é um alimento... Ele, embora quem tem colesterol alto não deva abusar do amendoim, pelo menos não dá para comer 1 quilo, né? Dá para comer um pouquinho. Mas é muito melhor comer o amendoim do que comer um outro, digamos, ultraprocessado, um biscoito recheado, uma bolacha. O amendoim, pelo menos, é um grão inteiro. Mas o problema do amendoim, de fato, é essa aflatoxina. Nós temos, no Brasil... um certificado que algumas empresas produtoras de amendoim receberam. Quem se interessou, acho inteiro o certificado, né?
que é da ABCAC. Deve ser a Associação Brasileira ali do Amendoim. E aí, esse selo garante que aquele amendoim tinha o mínimo de condições ali para ser comercializado. Mas cuidado com aquele amendoim que eu compro e que eu não sei como ele foi armazenado, né? Bom, o que eu posso fazer? Então, estou contaminado por picotoxinas, isso é um fato. Como sujidades todos os dias em alimentos, isso é outro fato. Como eu posso ajudar o meu corpo? Então, como eu falei, fazendo um rodízio de alimentos, não consumindo apenas farinhas no seu dia, varie com raízes. Muitas frutas e vegetais ajudam no detox do organismo. Evitar de consumir ultraprocessados, porque aí eu estou colocando mais toxina para dentro. E tentar dar uma folga para esse organismo, para esse intestino de tempos em tempos. Passar um tempo usando suco verde, por exemplo, a clorofila, a gente sabe que é um dos melhores detox do organismo. A gente sabe que tem alguns pós-bióticos, que são chamados assim agora, como a curcumina, que melhora muito a saúde intestinal, as paredes ali das junções fortes do intestino e ajudam no detox. Então, eu diminuindo o consumo de farinhas, fazendo um rodízio dos grãos e consumindo alimentos que me ajudem a eliminar isso do meu organismo. Que o meu fígado esteja funcionando muito bem, meus rins tomando muita água, para ajudar a eliminar um pouco disto. Aline, nós vamos falar no próximo, atenção, dona Alessandra, os novos vegetais, as saladas, porque surgiu muito em voga agora o repolho, porque é uma coisa muito fácil, né? Ou é como em voga? Pelos benefícios? Não, porque assim, a nossa alface... é verdade. Ela é mais delicada. Mais delicada, né? Alface, enfim. Aquilo que era mais delicado... Não está conseguindo dar conta, né? Agora não tem produção. A produção toda, né, está sendo muito diluída porque muitas regiões não estão mais produzindo. Certo. E entraram em cena outras saladas que a gente não estava tão habituado, né? Mas já que nós estamos falando em detox, o brócolis e o repolho, por exemplo, que são da família das crucíferas, são os melhores que a gente conhece para poder fazer essa limpeza do organismo, né? Então, se concomitante a todas essas toxinas inevitáveis, muitas vezes eu tiver essa alimentação variada com vegetais da época, mais próximos daqui, o que eu tiver disponível, né, Marco, como tu está dizendo, eu consigo amenizar esses sintomas. E os alimentos guardar em local seco e arejado, possível. Né? Se encontrar um cantinho desses na sua casa, né? Seco e arejado. Mantenha ambiente seco e arejado. E não fazer estoque. Inclusive, quando for comprar do supermercado, você pode olhar não somente a data de validade, mas a de produção. Então, quanto mais recente aquele alimento foi produzido, menos tempo ele ficou armazenado, estocado. E claro que eu posso olhar, como no caso da aveia, alguns pacotes, a gente vê, às vezes tem fios dentro da embalagem ali com o alimento que está me indicando que ali tem um inseto ou que tem um fungo ali. Olhar a característica do grão, como no caso do amendoim, eu observo manchas, às vezes até mesmo mofo eu consigo observar no amendoim, né? Então, isso é o mínimo que eu consigo dar conta ali na hora de escolher o alimento. Aline, até uma próxima. Tá bom, bom dia. 10h28 foi o nosso quadro Saúde e Bem-Estar. Tem muita informação depois, não é mesmo, Alessandra Bernardi? Temos sim, temos informações a respeito dessa busca dos bombeiros também. Temos informações com o Dr. Rui Steglich sobre o trabalho ontem à noite com a Polícia Rodoviária Federal também. Precisamos cruzar a serra para salvar vidas, né? Em duas situações ontem, né?